Portanto, em que medida os estudantes da educação à distância, adultos e trabalhadores, sujeitos livres e autônomos, encontram-se preparados para tomar decisões e autodeterminar suas aprendizagens, participando ativamente desse processo? Então, essa pergunta, né, diz respeito ao que eu estava falando anteriormente. É importante que o mediador reconheça que a autorregulação da aprendizagem possui caráter desenvolvimental, ou seja, pode ser aprendida. E aqui a gente traz um outro conceito, que é o de autorregulação da aprendizagem, né? O que é a autorregulação da aprendizagem? É justamente essa capacidade que o aluno deve ter de se autogerenciar, de autodirecionar o seu processo educativo. E que mesmo que nós nos deparemos com um aluno que não tem essa capacidade, mas ele pode desenvolver essa capacidade, porque essa capacidade, ela é aprendida, tá bom? Ela não é uma característica inata. A autorregulação da aprendizagem é um campo de estudo que está inserido na psicologia da aprendizagem, tá? E que foi muito descrito por um teórico da psicologia cognitiva chamado Bandura. E o Bandura nos trouxe as informações de que essa autorregulação é um fenômeno multifacetado, ou seja, que tem várias características, tá? Dentre elas, a gente destaca o automonitoramento, os julgamentos avaliativos e as autorreações. Então, por automonitoramento, a gente entende essa capacidade que o nosso estudante deve ter, se ele não tiver, ele pode desenvolver, né, de se autogerir, de se auto-observar. À medida que ele vai se auto-observando, ele vai, né, emitindo julgamentos avaliativos sobre si próprio, sobre o seu aproveitamento. E isso faz com que ele possa desenvolver algumas reações no sentido de ou manter, né, um determinado comportamento de estudo que ele esteja percebendo que está tendo um bom resultado, ou então que ele modifique alguns comportamentos de estudo no intuito de ter um melhor, né, aproveitamento acadêmico, que é o objetivo. Esse conceito de autorregulação, ele está diretamente relacionado com um outro conceito chamado autoeficácia. A autoeficácia, na verdade, consiste em uma crença, né? E o que é uma crença? É o que o nosso estudante EAD, né, o nosso sujeito, acredita que ele pode fazer. Quando o nosso estudante tem essa capacidade de autorregulação desenvolvida, né, ele se percebe e acredita ser autoeficaz, tá? E, na verdade, quando ele acredita que ele é autoeficaz nos seus estudos, ele vai ter uma capacidade maior de se autorregular em relação a esses estudos. Então, autoeficácia e autorregulação são, na verdade, uma via de mão dupla, né? Uma coisa complementa a outra. Se eu acredito que eu sou capaz de me concentrar para estudar e eu me comporto, né, no sentido de me tornar uma pessoa disciplinada, de desenvolver um horário de estudo, um local de estudo, né, de fazer ali um horário, né, diante de todas as minhas atividades, um horário semanal de quais são os dias que eu vou dedicar, né, e quantas horas eu vou dedicar para o meu curso. Isso é um comportamento de autorregulação que vai, né, ter como consequência a autoeficácia. O nosso aluno autorregulado, ele apresenta aí para a gente uma série de características, né? Ele tem crenças de autoeficácia que são crenças positivas, ele é um aluno, um estudante capaz, né, de estabelecer objetivos de estudo, ele atende a regras, e isso é muito importante, porque todo o ambiente virtual de aprendizagem, ele é organizado, né, também por meio de algumas regras. Você tem ali um cronograma, né, que é regras organizadas em relação a qual dia vai ser uma atividade, até quando você tem que entregar um determinado produto, né, para o seu mediador,
quando vão ser as avaliações, qual o conteúdo dessas avaliações. Então, tudo isso são regras, tá? Esse estudante, ele também organiza o seu ambiente de trabalho, e isso é muito importante, principalmente para aqueles, né, e é a nossa grande maioria do nosso público, que trabalham e estudam ao mesmo tempo. Então, se ele não for capaz de se organizar em relação ao seu estudo, dificilmente ele vai conseguir ter um bom aproveitamento. O nosso estudante, ele também deve usar os recursos de forma eficaz, ele tem que ser capaz de monitorar o seu próprio desempenho, que é a questão da autorregulação, automonitoramento, tem que gerenciar o tempo disponível e, caso seja necessário, ele também tem que buscar ajuda, principalmente a ajuda dos mediadores, né, que são os profissionais que estão ali mais próximos desse estudante, tá? Porém, para que o estudante perceba a instrumentalidade da autorregulação e envolva-se neste processo, é preciso que o sistema de ensino esteja organizado em direção à aprendizagem autônoma do estudante, que valorize a sua posição de agente, né? Então, os ambientes virtuais de aprendizagem, as atividades propostas, as avaliações propostas, têm que ter em mente que esse aluno ele não é passivo, tá? Ele é agente do seu próprio processo. Então, o nosso papel, ele é realmente o papel de mediar esse processo para o aluno, facilitar a sua aprendizagem, tá? Mas sempre tendo em mente que quem aprende é ele, é o aluno, é o estudante da EAD. Tudo isso que a gente está tratando aqui, né, essa parte mais conceitual, ela tem um modelo teórico, né, que é a subsidia, que é um modelo teórico do processo da autorregulação. Esse modelo teórico, ele se chama PLEA e foi desenvolvido por Rosário. E ele busca explicar o processo de autorregulação da aprendizagem na perspectiva da teoria social cognitiva, tá? Então, assim, basicamente, esse modelo, ele pode ser representado por essa figura que vocês estão visualizando agora, né? O modelo PLEA, que é o modelo de planejamento, execução e autoavaliação. O que é o planejamento, né? Quando um estudante da modalidade EAD vai executar alguma tarefa, né? E aqui por tarefa vocês podem entender uma ampla gama de atividades. Tanto pode ser a leitura de um artigo sugerido, quanto a resolução de um exercício, quanto uma avaliação que deve ser entregue, que deve ser postada lá no AVA. A primeira coisa que esse aluno deve fazer é analisar essa tarefa. Em seguida, ele vai verificar os recursos pessoais e também os recursos do ambiente que ele tem para desenvolver essa tarefa. Depois, ele vai estabelecer os objetivos para executar essa ação e estabelecer o plano, né? Os objetivos aí, eles estão dentro do plano. Somente em seguida dessa fase do planejamento é que ele vai para a fase da execução. Na fase da execução, ele deve utilizar estratégias para atingir o resultado que ele planejou, né, lá na primeira parte, e ele deve se automonitorar. Depois da execução, ele vai para a avaliação, tá? Que é justamente analisar a relação entre o produto, né, o que ele fez, e o plano, aquilo que ele tinha, né, elencado no planejamento, tá? Isso aqui é um modelo, né, que a gente usa para tentar perceber, para tentar identificar se o nosso aluno está conseguindo se autorregular, se ele está conseguindo automonitorar o seu processo de aprendizagem. E percebam que aqui na figura a gente tem algumas setas verdes, né? E que essas setas verdes, elas estão ligando todos os quadros que a gente tem aqui no slide, né? Então, quando esse aluno termina aqui, né, a etapa da avaliação, tem uma seta verde que está ligando ele novamente lá para o quadro do planejamento. Ou seja, depois que ele faz a atividade, né, que ele executa a ação, que ele se autoavalia, ele volta lá para o planejamento
porque ele também deve avaliar o planejamento que ele fez inicialmente, né? Então, a forma que eu executei essa tarefa foi boa? Eu consegui atingir os meus objetivos ou não? Caso a resposta seja negativa, ele tem a oportunidade ali de se replanejar, tá? Então, tudo isso que a gente está falando aqui, vocês podem aprofundar, né, aqui nessas referências. Foram essas as referências usadas para essa aula. Eu, inclusive, sugiro que vocês busquem esses artigos na internet, eles são de fácil acesso, tá? Para que vocês possam compreender melhor, né, essa base, que é uma base mesmo mais teórica, mas que nos ajuda muito, né, a intervir junto aos nossos alunos e a ajudar esses estudantes da modalidade EAD a terem um aproveitamento melhor, ok? Eu espero ter ajudado vocês, né, com essa videoaula e desejo a todos bons estudos e bom trabalho como tutor mediador.